Lucas 18, 26. Eu vou começar com uma pergunta que é a pergunta central da humanidade em todas as épocas. O ser humano tem essa pergunta lá no fundo do seu coração, tem essa inquietação existencial lá no fundo do seu coração. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Sendo assim, quem pode salvar a sua alma? O apóstolo Paulo completou a ideia. Ele diz o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a grande inquietação do ser humano em todas as épocas, em todas as gerações. Quem pode ser salvo? Quem pode salvar a sua alma? Então eu vou começar lá no Gênesis e vou tentar puxar uma linha de pensamento com você. A Bíblia, a palavra de Deus, esse livro que você tem aí na sua mão, foi escrita por mais ou menos por 40 autores diferentes, num espaço de tempo de 1.600 anos. É o espaço de tempo em que a Bíblia foi escrita, do Gênesis ao Apocalipse, 1.600 anos. No entanto, lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê um pensamento único, uma linha de pensamento, exatamente respondendo àquela pergunta: quem pode ser salvo? Quem pode salvar a sua alma? Essa linha única de pensamento mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi escrita por mente humana, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus. 40 autores diferentes, 1.600 anos e um único pensamento. Sabe qual é esse único pensamento? Joga na tela para mim, Jeremias 29, 11. O único pensamento de Deus para a sua vida. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro próspero e abençoado. Os pensamentos de Deus para você. Então vamos começar? Vamos lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tá? Você tem aí a sua Bíblia, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. Você pode imaginar? Dá para imaginar isso? Aí existem cientistas ateus que falam: houve o Big Bang. E disse Deus: haja luz. Gente, eu fico imaginando na explosão de energia que houve. Até hoje o universo está em expansão. Não chegou ao fim, porque disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis começa com Deus. Gênesis começa com a criação de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo pela palavra de Deus. 100% Deus, 100% humano. 100% divino, 100% humano. É por isso que eu me emociono. Eu me emociono toda vez que eu vejo essa história. Mesmo que seja com desenho animado, eu choro. Porque Jesus Cristo é aquele que era, que é, que há de vir. É o Verbo de Deus nesta carne. Pisou nesta terra, pisou. Eu tive o privilégio de ir lá e pisar na mesma terra em que o Senhor Jesus Cristo pisou. Quem quer ir comigo, quem quer ir com a gente? Esse ano nós vamos de novo. Pisar no mesmo lugar em que o Senhor Jesus Cristo pisou nessa terra. Tá, Gênesis começa assim. João diz que Jesus Cristo estava lá desde o início, o Verbo encarnado, o Verbo que era Deus. Tá, e aí nós vamos para o último capítulo de Gênesis. Vira a sua Bíblia, capítulo 50 de Gênesis. É o último capítulo de Gênesis. Você vai ver que linha de pensamento maravilhosa a do nosso Deus. Capítulo 50 de Gênesis, versículo 26. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram aonde, gente? Num caixão no Egito. Gênesis começa com uma explosão de Deus. Gênesis começa com a criação. O universo em expansão até hoje, porque Deus disse: haja luz. E como é que Gênesis termina? Um caixão no Egito? O que é isso, bispa? Gênesis termina com a figura da morte no Egito. O que isso diz a você? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Gênesis é a história do ser humano dando as costas para Deus, do ser humano se afastando de Deus. No início você lê, as pessoas viviam 900 anos, as pessoas viviam 800 anos, as pessoas caminhavam nessa terra, era uma maravilha. Houve o dilúvio, depois do dilúvio Deus pôs um termo, o homem vai viver 120 anos. Aí em Salmos a gente vê a palavra de Deus dizendo o seguinte: o homem vive 70, 80 anos, o que passa disso é o quê? Canseira e enfado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gênesis é essa história. Você vê os patriarcas chorando, você vê os patriarcas sofrendo morte, desavença nas famílias, briga, perseguições, angústias, doenças. É a história do Gênesis. Termina num caixão no Egito. Era isso que o diabo tinha para você. Que você morresse e ficasse eternamente sem Deus, afastado de Deus, longe da verdade de Deus. Mas aí a gente começa Êxodo, não é? Eu disse que é um único pensamento. Êxodo capítulo 1, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um
entrou com a sua família. Primeiro versículo de Êxodo que nós temos, o povo no Egito, o povo entrando no Egito. Quem aqui pode me dizer qual é a figura que nós temos? O que o Egito representa? O Egito? Quem são os pastores que vão me dizer? O que o Egito representa? O Egito representa a prisão de Satanás do ser humano. É isso que o Egito representa. O Egito representa o mundo. E o apóstolo Paulo diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Egito representa tudo isso, esse sistema maligno, esse pensamento mundano, pensamento maligno, pensamento longe de Deus. Tudo isso é representado por Egito. Escravidão. Não estou falando da nação egípcia. Por favor, quando a Bíblia fala de Egito aqui, é um simbolismo. Não estamos falando da nação egípcia. Mas Egito é um símbolo de toda prisão maligna. Você era escravo. Quem aqui tem consciência disso? Quem aqui tem consciência de que o diabo tentou te enganar e acabar com a sua vida? Você tem? Eu tenho total consciência disso. Quem aqui, antes de se converter, tem a consciência de que você estava amarrado por mentiras de Satanás, preso na sua alma, angustiado na sua alma? Quem tem essa consciência? Eu tenho total consciência disso. Eu me lembro das angústias. Eu me lembro das tristezas. E olha que nasci num lar evangélico. Mas Deus não tem neto. Deus tem filhos. Deus não tem netos. Portanto, se você é filho do papai e da mamãe, crente evangélico, se você não se achegar a Deus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Acha muito bonito, chora, beleza, tal, maravilha, mas não vê o reino de Deus. E o povo entrou no Egito, e nós estávamos lá no Egito também. Êxodo 1:1. E Romanos 3:23 diz o seguinte: o salário do pecado é o que, gente? A morte. Ah, mas aí a gente vai caminhando o Êxodo. Vai lá para o capítulo 12 de Êxodo. E é isso que eu quero pregar nessa manhã. Capítulo 12 do livro de Êxodo. Glória a Deus por isso aqui. Louvo a Deus pelo capítulo 12 de Êxodo. E disse o Senhor a Moisés, versículo 1, e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 3 do capítulo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis o quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. Versículo 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo. E assim vai falando, aqui é a Páscoa do Senhor, o Cordeiro de Deus. Joga na tela para mim, por favor.
João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Olha o que João Batista diz a respeito do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. De maneira que em Gênesis a gente vê Abraão. Se você conhece a história de Abraão, Abraão foi pai bisavô. Ele nem era avô, ele era pai bisavô, sabe? Ele foi pai com 100 anos. Sara foi mãe aos 90 anos. Quer dizer, só pela fé já quebrou a impossibilidade humana. Por isso que ele é o pai da fé. Porque o filho que vem quebrando a impossibilidade humana. Fala para a pessoa que está do seu lado: a fé quebra as impossibilidades. A fé quebra as impossibilidades. Abraão teve um filho. Eu imagino que Isaac não andou cedo, viu, bispo? Eu acho que Isaac não andou cedo, porque ele não pôs o pé no chão. Eu acho que ele foi pôr o pé no chão lá para os 2 anos. Ele era tão querido, carregado no colo, que ele não deve ter andado cedo. Mas aí Isaac chega ali pelos 10, 11, 12 anos. Menino bonito, risonho, tinha certeza que era amado. E Abraão escuta: Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, e sacrifica. Eu imagino a dor no coração de Abraão. Eu imagino a angústia do coração de Abraão. E eu fico pensando hoje: Senhor, por que tamanha prova? Por que tamanha prova? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por favor. A gente é capaz de morrer no lugar do filho. Mas de matar filho, só se alguma coisa estiver muito errada. Eu vi mãe que tirou pele dela para dar para filho. Eu vi isso. Abraão, pega teu único filho. Porque essa era a dor do próprio Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu destino era um caixão no Egito, morrer longe de Deus, eternamente separado de Deus. Mas porque Deus amou o mundo, Abraão, pega seu único filho e sacrifica. E Abraão vai na obediência. Você sabe que Abraão também representa a lei. A lei no Velho Testamento não salva ninguém. A lei só mostra o pecado. Abraão vai com aquela dor tentando obedecer à lei. A Bíblia diz que ele leva 3 dias até chegar no Monte Moriá. Muita dor no coração. Se ele pudesse, ele desobedeceria. Abraão ali representa a lei. Mas eu gosto quando o apóstolo César diz que Abraão sobe de um lado no monte e Deus sobe do outro lado com o cordeiro. De maneira que quando Abraão levanta o cutelo, o cordeiro grita atrás: bé! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus
que foi imolado por mim, foi imolado por você. Eis o Cordeiro de Deus, que verteu sangue inocente por mim e por você. E aqui no capítulo 12, coloca na tela para mim, versículo 12, versículo 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir o Egito. O versículo 7 que nós lemos diz que o povo deveria passar o sangue no umbral da casa, no umbral da sua casa. Quem aqui pode levantar a sua mão e declarar assim: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida? Eu achei muito fraco ainda. Dá para você levantar a mão, fechar os olhos e falar com força: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Aleluia! Você sabe como é que funciona isso? Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. A gente não entende isso, mas a ideia no original era que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, quando ele visse o sangue, ele ia ser uma tenda em cima daquela casa, protegendo aquela casa. Você se lembre que Jesus pisou nessa terra, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô bispa, mas nós paramos só em Êxodo capítulo 1. Vamos ver como é que termina Êxodo? Gênesis começou com explosão, terminou num caixão. Êxodo começa no Egito. Vamos ver como é que termina Êxodo? E aí você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Êxodo, capítulo 40 de Êxodo, versículo 34, do 34 ao 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vem versículo 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O diabo planejou te prender no Egito. O diabo planejou que você perdesse a vida eterna com Deus. O diabo planejou manchar a criação de Deus, mas o próprio Deus enviou o seu Filho ao mundo, enviou o Cordeiro ao mundo, e por causa disso, hoje o Espírito Santo pode tabernacular conosco. Êxodo termina com a nuvem de glória no tabernáculo. Sabe o que é isso? Levanta sua mão direita comigo e fala: é a presença de Deus na minha vida. É isso que Deus quer. De que maneira o homem pode salvar a sua alma? Se colocando pessoalmente diante da cruz, diante de Deus, e falando: Senhor, isso é por mim. Eu aceito isso. É por mim. É a minha vida aqui, Senhor. E aí esse tabernacular
a glória de Deus, a graça de Deus na sua casa, na sua vida. Vamos ver como é que a gente pode entender isso? Eu queria que você abrisse agora comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem tem aí uma caneta, você tem uma caneta e uma Bíblia de papel? Faz favor, marca assim: reinarão em vida, através, por meio do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida hoje? Que você reine em vida. Que você reine em vida, que você reine em vida, que você seja mais do que vencedor, que você viva uma vida de vitória, é vida de vitória em Cristo Jesus. Sim, eu tenho muitos problemas, sim, eu tenho muitas dificuldades, sim, batalhamos todos os dias. Quem aqui tem a impressão que mata um leão todo dia? Você tem? Um leão, um jacaré, uma lagartixa. A gente vai matando. Um urso. A gente vai matando. Temos. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais que vencedora porque Ele me amou. Eu sou mais do que vencedora porque Ele desceu nessa terra. Eu sou mais do que vencedora porque Jesus Cristo é a providência de Deus para este mundo.